Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu venho com o seguinte tema: como superar a culpa e a vergonha após o relacionamento com o narcisista. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não deixe de se inscreva agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamáscara@gmail.com. Bom, pessoas maravilhosas, o fim de um relacionamento com um narcisista é sempre um terror. Independente se a vítima foi descartada ou se ela saiu da relação, ela terminou o relacionamento porque não aguentava mais. É sempre um terror. É um horror, é terrível, é um pesadelo. E realmente é mesmo, tá? Então, pessoas maravilhosas, tem dois fatores aí, dois sentimentos que mexem muito com a gente quando a gente sai do relacionamento com esses seres das trevas, que é a culpa e a vergonha. E a culpa e a vergonha, elas podem ainda potencializar muito mais a tristeza e a depressão que a vítima se encontra. Tem vítimas que não conseguem esquecer os abusos que passaram, ou pelo menos superá-los, exatamente por causa da culpa e da vergonha. Primeiramente, eu vou falar sobre a culpa aqui para vocês, tá? A culpa, ela é algo embutido pelo narcisista na vítima desde o início da segunda fase, que é a desvalorização. Isso quando alguns já não começam na idealização mesmo. Então, a vítima, ela é sempre culpada de tudo. E é óbvio que a vítima, uma hora, ela acaba realmente se sentindo culpada de tudo mesmo. Eu falo isso para vocês, pessoas maravilhosas, e eu tenho certeza que aqui tem pessoas também que passaram por isso, e elas vão depois deixar nos comentários exatamente o que eu vou falar aqui, que eu saí de um berço com narcisistas. Então, vocês imaginem uma criança, uma adolescente, uma adulta recebendo a culpa de tudo por parte da família, né? Então, tenho certeza que quem tem familiares narcisistas também vai colocar isso nos comentários. Então, eles acusam a gente de tudo e chega uma hora que realmente a gente fica se perguntando por que a gente existe nessa terra, né? Porque a gente fica até se questionando, nossa, para que eu nasci? Porque eu sou culpada de tudo, eu sou errada em tudo, então não sei para que eu existo nesse mundo. Realmente a gente fica mesmo achando isso de nós. E claro que isso daí, a culpa, ela faz com que a nossa autoestima, a nossa segurança, a nossa autoconfiança seja reduzida a nada. Uma pessoa que cresce levando um monte de culpas nas costas, ela acha que ela não tem capacidade não só de não fazer nada, mas ela tem até medo de fazer alguma coisa e sair algo errado. Eu falo isso para vocês porque para eu abrir o canal mesmo foi um custo. Foi um custo. Eu achava que eu não tinha capacidade de ter um canal. Eu achava francamente que eu não tinha capacidade, porque foram anos e anos e anos de invalidação ali do lado da parte da minha família narcisista. Então, foram anos e anos e anos de pessoas me invalidando, falando que eu não tinha capacidade de nada, exatamente de nada. Eu não sabia nem porque que eu estava viva, porque que eu respirava, né? Que eu nasci totalmente com defeito. Era bem assim que eles colocavam, tá? Então, pessoas maravilhosas, a vítima, quando ela sai, ela sempre fica pensando que ela podia ter feito alguma coisa. Eu vejo vítimas que falam, ai, se eu não tivesse sido tão permissiva, se eu tivesse sido mais durona, ou então, ai, se eu tivesse sido mais permissiva, eu era aquela pessoa que brigava também muito.
E aí elas ficam se sentindo culpadas, porque elas acham que se elas tivessem agido de uma maneira ou de outra forma, teria um desfecho diferente à história, teria dado certo. O que a gente tem que perceber é que nós nos relacionamos com transtornados mentais. Nós não nos relacionamos com pessoas normais. São pessoas que têm uma forma diferente de pensar, são pessoas que vivem em um mundo paralelo, são pessoas completamente tóxicas e muito diferentes da gente. Muito diferentes, não tem nem compatibilidade, tá? Então, nada do que fosse feito mudaria o desfecho. Nada, nada, nada. É isso que eu deixo claro aqui para vocês. Eu falo até mesmo porque no meu relacionamento com o monstro eu agi das duas formas. Teve uma época que eu fui muito permissiva e tiveram épocas que eu era muito durona. E não adiantou de nada. Não adianta de nada, gente. Não adianta. É isso que eu falo para vocês. Nada do que vocês fizessem faria com que esses seres amassem vocês de verdade, ou então realmente quisessem ali formar uma família, quisessem ser pessoas melhores, até mesmo porque o problema está com eles. O problema não está com as vítimas. O problema da vítima é não conseguir sair, não conseguir se desintoxicar. O problema da vítima é outro. A questão da perversidade e da maldade está ali com eles. Nada do que a vítima fizesse ia resolver a situação. Nada do que a vítima fizesse ia fazer com que o narcisista sentisse empatia por aquela vítima e olhasse para ela como se ela fosse um ser humano. Porque eles não olham para nada, como se... Para nada não, eles não olham para ninguém como se fosse... como se as pessoas fossem humanas. Eles olham para a gente como se a gente fosse objeto. Como se você e um abajur fosse a mesma coisa. Então, nada mudaria, tá? Então, vítimas que se sentem culpadas porque elas acham que se elas tivessem sido duronas ou mais maleáveis ou mais compreensivas, o resultado seria diferente, podem tirar essa culpa das costas, porque essa culpa não pertence a vocês. Eles não mudariam. Nada do que vocês fizessem, nem se vocês fossem as mais bonitas, as mais ricas, as melhores de cama, se vocês fizessem tudo o que eles quisessem, ou que vocês não fizessem nada, fossem aquelas femme fatales, né? Falando aqui no caso de mulheres, aquelas femme fatales que dão de duronas, de difíceis, nada, 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 porque eles são transtornados. Eles têm probleminha. Fala aqui para vocês, eles têm probleminha. Então, nada resolveria, tá? Um outro tipo de culpa que eu vejo que as vítimas sentem muito, né? É também acoplado ali com a vergonha. Elas acham que elas são culpadas por elas terem se permitido viver aquilo. Ai, como é que eu pude ser tão burra? Fui trouxa, fui idiota. Ele aprontou comigo, tava ali na minha cara e eu não percebia. Ele me descartou, Carol, e eu ainda corri atrás dele, pedi para ele voltar e não sei o que, me humilhei e tal, e blá, blá, blá. E aí a vítima também não consegue sair desse tormento. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoas maravilhosas. Primeiramente, tá? A gente não tem como alterar o passado. Eu também já senti muita culpa. Também já, porque isso faz parte, né, do processo tóxico que o narcisista coloca a vítima. Ela sempre está ali se sentindo culpada, sente que deve alguma coisa, tá? Que ela está sempre em dívida com o ser das trevas. É assim que a gente se sente. Quando a gente descobre a verdade, o quanto a gente foi enganado, iludido, ludibriado, feito de bobo, né? A gente ainda fica contra nós mesmos. Nossa, como eu fui burra. E aí fica se sentindo culpado por ter sido ingênuo ou por ter acreditado naquela pessoa. Então eu falo para vocês o que eu fiz no meu caso e que assim, eu aconselho vocês a pegarem as mesmas coisas para vocês. O que eu pensei? Bom,
eu dei o que eu tinha. Eu dei o melhor do que eu tinha, porque eu achava que aquela pessoa gostava de mim e eu gostava dela. Então, eu dei o melhor do que eu tinha. Dei o que eu podia dar de melhor. Eu não vou ficar me condenando por ter dado algo de bom e aquela pessoa não soube aproveitar, não soube valorizar, porque aquela pessoa tem um transtorno. Então, eu não vou ficar me culpando por causa disso, porque a culpa, ela não vai me levar a nada. Ela não vai deixar com que eu siga. Ela vai me manter parada ou ela vai me afundar. Tá, eu fui permissiva, eu percebia que eu estava sofrendo abuso e não saía. Só que quando a gente começa a estudar o transtorno e a gente estuda sobre o ciclo abusivo, a gente percebe que a gente entra meio que numa hipnose. A gente fica hipnotizado. É como se a gente ficasse enfeitiçado dentro daquela situação. Ai, Carol, mas eu não faria aquilo que ele me propôs se eu não estivesse com ele e tal. Eu me submeti a ser amante, eu me submeti a fazer trissal, né, triozinho. Eu me submeti a emprestar dinheiro, emprestei 100 mil reais e tal. Gente, é como eu falo, eles manipulam de uma tal forma, e aí tem até mesmo uma alteração orgânica, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. O nosso cérebro, ele passa a funcionar de forma diferente. Então, o que acontece? Quando a nossa amígdala, ela aumenta, é como se a gente também colocasse os nossos monstros para fora. A gente deixa também ali de agir de uma maneira racional. Então, só quem passa por dentro ali, pelo processo do ciclo abusivo, consegue entender. Outras pessoas de fora, elas não vão entender. Por isso que eu vejo muita gente até ridicularizando quem passa por relacionamento abusivo. Ah, apanhou porque gosta. Porque elas não vão entender, elas não sabem que a vítima fica viciada em cortisol, em adrenalina, que o cérebro muda, o processo de funcionamento. Então o hipocampo diminui, a amígdala aumenta, a vítima coloca os maiores monstros para fora, ou então permite tudo porque está numa dependência emocional. Então vocês têm que ver que vocês não estavam no estado normal de vocês. E não ficarem se culpando por não estarem no estado normal de vocês. Não, eu não estava no estado normal, eu estava dentro de um campo de guerra, estava como um soldado dentro de um campo de guerra, e eu tinha que matar. Eu tinha que matar. Ou eu matava ou eu morria. Eu estava numa situação limite, que a gente fala limítrofe, estava numa situação que infelizmente eu tive que agir de maneiras que eu não agiria dentro do meu normal. E entender isso. Não, Carol, eu vou pegar isso como uma experiência para a minha vida. Eu sei que dói muito, machuca muito, mas eu vou pegar isso como uma experiência para a minha vida, para que eu consiga identificar os sinais das próximas pessoas que eu conhecer, ou então, para aquelas pessoas que eu já conheço e elas já mostraram sinais, eu vou me afastar delas. Eu começo a me afastar. Por quê? Eu começo a escolher quem eu quero que esteja do meu lado. Eu não vou deixar chegar essa dependência novamente. Eu não vou permitir mais que ninguém abuse de mim. Então, isso é um aprendizado. Não é para que a gente fique carregando culpa. Eu me submeti, eu também fiz isso que não foi legal. Ai, Carol, eu também agredi ele. Ai, eu também agredi ele e não aguentei. Gente, é como eu falo. Dentro de um relacionamento abusivo, nós viramos bichos. É como se o narcisista fizesse a gente colocar o nosso pior, a nossa pior forma para fora. São abusos e abusos 24 horas por dia. E chega uma hora que a vítima começa também a reagir e também a se defender, ainda que ela não consiga sair.
Ou então, a vítima, ela entra numa dependência tão grande que ela aceita qualquer coisa. Carol, eu aceitei traição, aceitei virar amante, aceitei, Carol, ter relações sexuais que eu considero indignas, que eu nunca gostei, nunca foi minha praia, aceitei emprestar dinheiro, aceitei ficar ali do lado dele sendo humilhada pela família dele toda, coisas que eu nunca passei na minha vida. Por quê? Porque vocês estavam dentro de um ciclo abusivo. Vocês estavam ali dentro de um pesadelo. Então, a gente passa a agir mais conforme assim o instinto do que a razão. Mais com instinto ou com vício. A gente perde realmente a nossa dignidade, mas lembrem-se de uma coisa, a gente tem como criar dignidade, a gente tem como ter dignidade, a gente tem como recuperar a dignidade. Isso é um estágio, isso não é eterno. Desde que a vítima, sabe, diga, chega, agora eu me coloco em primeiro lugar, eu não vou ficar mais com pessoas tóxicas do meu lado. Eu não estou conseguindo, eu vou me tratar, eu vou atrás de uma terapia em grupo, terapia com uma pessoa especializada, eu vou me tratar, eu vou, sabe, passar a ser diferente. Então, pessoas maravilhosas, eu falo para vocês porque eu também me senti culpada, eu tive febre, eu perdi minha dignidade toda, que eu me olhava no espelho e não sabia mais quem eu era. E eu falo para vocês que dá para dar a volta por cima, desde que vocês apliquem o contato zero, se afastem, se conscientizem de que vocês não iam conseguir ter futuro com essa pessoa, que essa pessoa não ama ninguém. Tem que ter a conscientização da realidade, não adianta ficar enfeitando, que poderia ser diferente. Deixa eu tentar mais um pouquinho e tirar essa culpa das costas. Vocês acharam que estavam lidando com pessoas normais. Quando vocês perceberam, vocês estavam dentro de um ciclo tóxico e a gente sabe muito bem que para sair é complicado e que a vítima ela é reduzida a pó, a nada. Então não se culpem e não se envergonhem de vocês. Não se envergonhem, porque isso atrasa a recuperação. Deixem o passado para trás. Peguem do passado só o aprendizado. Não fiquem lembrando de momentos que vocês passaram com esses seres. Distraiam a mente de vocês com outras coisas. Com coisas produtivas que não tenham nada a ver com esses seres. E deixem o passado para trás. Até mesmo que o passado a gente não tem como consertar. Não tem. Passado, passou. A gente tem que agora viver no presente. Como é que você está hoje? Hoje você está em contato zero? Você já saiu do relacionamento? Você está fazendo tratamento? Está fazendo terapia? Você já se reencontrou? É igual uma doença. Não quer dizer que porque a pessoa ficou doente, ela vai ficar doente o resto da vida. Ela pode passar um período doente e depois se curar. Pode durar aí um mês, uma semana, sabe? Um ano. Mas ela pode muito bem se curar. Dependendo da doença, tem cura. Então é a mesma coisa. Então, me senti mal, fiquei de cama, gripada, não conseguia levantar e tal. E hoje eu tô normal, tô correndo, fazendo Cooper, fazendo minhas coisas. Então, para tudo há mudanças. Na nossa vida também há mudanças. Não quer dizer que porque você se submeteu a essa situação, porque você confiou, porque você deu o melhor de você, que você tem que ficar se torturando. Ou então, eu aceitei isso, Carol. Tô morrendo de vergonha. Tá, pegue isso como um estímulo para que você siga em frente e aplique completamente o contrário na sua vida. Não, Carol, eu não vou mais permitir que alguém me pise, eu não vou mais permitir que, alguém tente me controlar, eu não vou mais permitir que alguém fique jogando culpa nas minhas costas, eu não vou mais permitir que alguém me coloque para fazer algo que eu não quero.
que eu vou me sentir mal, eu vou me priorizar. Essa é a lição aprendida. É essa a lição aprendida. É quando a gente percebe que a gente tem que ficar com a gente em primeiro lugar, antes de ficar com alguém. Que a gente não pode passar por cima da gente por ninguém, pessoas maravilhosas. A gente não pode fazer isso. A gente não pode se anular. Então isso é uma lição para o resto da nossa vida. Não castigo para a gente ficar se culpando e morrendo de vergonha. Ninguém nasce sabendo. Ninguém. E agora, quando a gente sai desse tipo de situação, a gente percebe que nós estamos mais espertos para lidar com outras pessoas. E claro, sempre, sempre, sempre se priorizar. A sociedade ensina as pessoas a não se gostarem. A sociedade coloca o amor próprio como algo de pessoas arrogantes ou até mesmo de pessoas narcisistas. E não é nada disso. Nós temos que nos amar em primeiro lugar. Então, a vida nos ensinou dessa maneira. E a gente tem que pegar isso como aprendizado. Parem de se auto-chicotear. Ah, eu estou me sentindo culpada, estou com vergonha. Parem com isso. Vivam o dia de hoje. Planejem um futuro melhor para vocês. Deixem a culpa e esses seres lá para trás. Peguem a lição. Peguem a sabedoria que vocês adquiriram lidando com esses seres. E eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser muito melhor. Eu escolhi não ficar me culpando e não ficar me sentindo envergonhada, porque eu sei que eu estava dentro de um ciclo. Eu sei que eu estava com uma pessoa tóxica. Então, se eu tive atitudes tóxicas também, foi por uma questão de autodefesa. Foi por uma questão que eu estava ali completamente com o meu cérebro trabalhando de uma maneira diferente. E hoje eu me conserto. Hoje eu me controlo, hoje eu sigo em frente. Isso ficou como um aprendizado para mim, que vai servir para o restante da minha vida, mas não para que eu fique mais ali, cutucando aquela ferida, de jeito nenhum. Hoje eu me priorizo, e faça isso também, se priorize. A gente não nasce sabendo, e tem lições que realmente são bastante dolorosas. Tem sim, mas que a gente tem ainda como sair de tudo isso com a cabeça erguida. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que assistiram a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e chegarem, claro, em pessoas que estão sofrendo. Deixem também um comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Vocês se sentiram muito culpados e envergonhados após o término do relacionamento com o ser das trevas? Deixem aqui nos comentários para que eu possa ler. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!